Isaque, o filho da promessa. Texto áureo. E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 27, parte B. Verdade aplicada. Persevera na fé em Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. O objetivo da lição: mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaque, apresentar Isaque como a continuação da promessa e falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaque. Referência bíblica: Gênesis 26, versículos 22 ao 25. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Leitura complementar: Gênesis 17, 18 ao 19. O propósito de Deus sempre prevalece. Salmo 105, versículo 1 ao 11. Deus guardou seu pacto com os patriarcas. Mateus 22, 29 a 32. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Romanos 9, 6 ao 13. A liberdade absoluta da graça de Deus. Gálatas 4, 27 ao 28. Somos filhos da promessa como Isaque. E Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Introdução. O estudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, enfrentaremos diversas situações, requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação. E tudo isso com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Capítulo 1. Uma esposa para Isaque. A mulher para Isaque deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Este era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. 1.1. Uma esposa para o filho escolhido. Gênesis 24, 1 está escrito: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Assim é o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaque. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida seguiriam o filho da aliança. Para que a corrente da promessa não fosse quebrada, Abraão se preocupa com a perpetuidade de sua semente, pensando numa mulher para o seu filho. É uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro de seus filhos. Gênesis 25, 5. Mas Abraão está mais preocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes. Sua iniciativa ao fim da vida não significa que ele não confie em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. 1.2. Um servo piedoso para uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão incumbiu essa importante tarefa era alguém igualmente temente de Deus. Ele promete a Abraão não escolher para Isaque mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção e também agradece a Deus pelo sucesso da viagem. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com o Deus de Abraão, seu Senhor, mas ele diz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, pelo que o testemunho de Abraão,
o faz ter muita confiança e dependência no Deus de seu senhor Abraão. Deus respondeu em detalhes à sua oração, conforme lemos em Gênesis 24, 49 ao 61. 1.3. O encontro marcado por Deus. Isaac perdera aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida, a sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes. Quando Deus tem propósito em nossa vida, nossa história nunca termina na dor. Seu coração se alegra novamente. Foi onde Isaac conheceu esta mulher maravilhosa, tanto em beleza como em virtudes. As belezas físicas eram as últimas coisas que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer. No capítulo 1, nós aprendemos que os servos de Deus precisam enxergar as escolhas dos seus relacionamentos sobre o ponto de vista dos propósitos de Deus. Capítulo 2. Um novo patriarca. Abraão concluiu o propósito da sua vida morrendo em boa velhice, mas o propósito de que Deus começou com Abraão não morreu com ele. 2.1. Contando com um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outros e futuras gerações. Semelhante a Sara, Rebeca, esposa de Isaac, que tinha o ventre estéril, ele precisava de um milagre de Deus para a continuação da promessa. E essa é uma tônica insistente do Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpririam. Isaac está preocupado com a posteridade. É por isso que ele ora a Deus e Deus o atende. Gênesis 25, versículo 21. 2.2. Duas nações em um ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sobre uma perspectiva divina. Gênesis 25, 21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil, mas sim a providência divina. Há uma briga já destes dois filhos desde o ventre de Rebeca, um prenúncio profético de como seria a futura relação entre os dois. As duas nações que surgiriam destes dois filhos não apenas brigariam entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Gênesis 25, versículo 23. Devemos guardar isso na memória quando começarmos a observar os eventos que farão da tribo de Israel, Jacó, uma poderosa nação. 2.3. O mais fraco governará o mais forte. Em toda a Bíblia, Deus faz assim. Usa o menor e mais fraco para confundir os que acham que são. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1, versículo 26 ao 29. Foi assim com Gideão, Davi e o próprio Israel. O maior servirá ao menor. E Deus tem uma razão bem específica para isso, para que a glória dos feitos seja dada a Deus e não ao homem. Esaú era formoso, caçador, homem do campo. Jacó era caseiro, mais fraco, inexpressível. Por isso Isaac apreciava mais a Esaú que Jacó e o via como o herdeiro das promessas. Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que o seu preferido Jacó
e não seu outro filho, Esaú, fosse o herdeiro das promessas. Mas, acima das intenções de uma mãe, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. No capítulo 2, nós aprendemos que o nosso futuro não será produto do destino impessoal e nem estará limitado às nossas escolhas fracassadas. Capítulo 3. O Deus de Abraão e Deus de Isaque. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaque. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história da vida dos patriarcas. 3.1. Promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as bênçãos e as promessas, Isaque parece repetir o erro e os delírios de seu pai. O mesmo medo que fez Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã, levou também Isaque à mentira sobre Rebeca. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostram, como diz John Piper, abre aspas, que o caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória final. Há curvas, buracos, desfiladeiros, bifurcações, mas, por causa da fidelidade e soberania de Deus, eles chegarão onde Deus planejou. Apesar deste deslize de Isaque, Deus preservou sua esposa e também ele. 3.2. A bênção da prosperidade. Isaque buscou refúgio na terra de Abimeleque em razão da fome, mas Deus o abençoara tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras. Para que nenhum direito fosse requerido por Isaque, os filisteus então entulham estes poços. Gênesis 26:15. Isaque é convidado a se retirar de Gerar, pois o seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Por garantia, Abimeleque faz um acordo de paz com Isaque. Como a terra onde Isaque prosperava com os poços era dos filisteus, eles requeriam os poços cavados. Isso parece frustrar Isaque, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo e lhe aparece para fortalecer sua fé. Isso em Gênesis 26:24. E a sua resposta foi a adoração. Versículo 25. 3.3. O legado das bênçãos. Isaque está velho e cego, mas antes de morrer, precisa abençoar seu primogênito e passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaque abençoa Jacó ao invés de Esaú. Embora Isaque fosse o portador das promessas, as suas preferências por Esaú não determinaram aquele a quem Deus escolhera para abençoar. Como a bênção era irrevogável, coube a Isaque recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai Abraão recomendou a seu respeito, a saber, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Embora Esaú tivesse direito por nascimento, tudo nele apontava na direção oposta. Ele não valorizava o que deveria e não seguia os princípios de Deus. No capítulo 3, nós aprendemos que não importam as dificuldades ou o que os opositores queiram fazer para nos levar ao fracasso, os propósitos de Deus sempre prosperarão. Conclusão. A maior herança que podemos deixar de legado para nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certos que somos dele e vivemos para ele. Amém.